Para falar sobre força normal, nós temos que lembrar que ao nosso redor existem outras forças, certo? Então, por exemplo, quando você abre a porta da geladeira, que você pega aquele pedaço de bolo suculento, delicioso, e aí de repente aquele bolo cai no chão, e aí você olha assim, caramba, você fica perplexo, por que que aquele bolo caiu? Bom, os físicos provavelmente não estariam preocupados do bolo ter caído, mas eles estariam preocupados do porquê que o bolo caiu, o que fez o bolo cair. Vocês entendem? Então, os físicos eles deram uma força maior ao estudo sobre esses fenômenos, certo? Por que que as coisas caem e por que que nós sentimos dor quando nós batemos em alguma coisa? Certo? Por exemplo, você faz uma curva correndo de forma rápida e aí de repente você, pum, bate numa parede, certo? Por que que você não atravessa essa parede? Ou por que que você bate na parede e você sente dor, né? Então, tudo isso foi estudado dentro do campo da física e nós demos o nome disso a força normal, certo? Então, vamos aprofundar um pouco o nosso estudo sobre essa força. Bom, vamos à definição. A força normal, ela também é chamada de força de apoio, certo? É um tipo de força que ela existe no contato entre objetos, certo? Quando você, por exemplo, você pega um caderno, um estojo, um caderno, tá? Então imagine que você pegou um estojo e colocou ele em cima de um caderno, certo? Então esse estojo ele vai exercer uma força sobre esse caderno, certo? Da mesma forma que esse caderno também vai exercer uma força sobre esse estojo. Então, essa força de apoio que o estojo está exercendo no caderno é chamada de força normal. Tá? Para entender melhor, eu vou colocar aqui um exemplo que eu acho que vai ficar bem mais ilustrativo para entendermos. Então, olha só, a força normal é aquela força que as superfícies exercem para evitar que os objetos sólidos atravessem uns aos outros. Então, por exemplo, eu tenho aqui um objeto, certo? Uma bola, e essa bola ela vai estar apoiada sobre essa mesa, certo? Então, olha só o que eu fiz. Eu peguei a bola e joguei ela sobre a mesa. A bola ela caiu sobre a mesa. Então, o que foi que fez ela cair? A força que faz as coisas caírem se chama força-peso, que nós damos o nome de P. P maiúsculo, força-peso. É o que atrai a gente para a Terra, certo? Então, por que será que quando nós pulamos, nós não saímos flutuando, né? Então, quando nós pulamos e não saímos flutuando, é por causa da existência dessa força que damos o nome de força-peso. Porém, vamos pensar o seguinte: da mesma forma que nós pulamos, nós não saímos voando, por que será que quando nós empurramos uma coisa, nós sentimos aquela coisa sendo muito pesada? Porque, bom, o fato é que aquela coisa também está empurrando a gente, no sentido contrário. Observe aqui que eu tenho a força peso, que está atraindo esse objeto para baixo, e a força normal, o que que é? É a força que essa mesa está fazendo nesse objeto para cima. Então, por que que esse objeto ele não sai do lugar? Por causa que a força-peso é igual à força normal. Então, quando a força-peso é igual à normal, nós dizemos que o objeto ele está em equilíbrio. E aí é por isso que você não é jogado para fora, certo? Então, força, peso e normal estão em equilíbrio, significa que o corpo ele vai estar em repouso na superfície, tá bom? Bom, como na física sempre nós teremos que calcular alguma coisa, então como
como será que nós fazemos para calcular essa força normal? Bom, eu já quero adiantar para vocês que não existe assim uma fórmula específica para a força normal, tá? Não tem uma fórmula que foi criada só para a força normal. Mas nós podemos utilizar esta equaçãozinha aqui, certo? Que talvez vocês lembrem dela quando nós falamos da segunda lei de Newton, que era F, que é igual a m vezes A, sendo F a força, m a massa do objeto e A a aceleração. A única coisa que eu fiz aqui foi trocar o F pelo N, certo? Então, N de normal, M de massa e o G é a aceleração da gravidade. Lembrando que a aceleração da gravidade na Terra é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Para aqueles que não sabem, essa aceleração é aquele valor que faz com que nós cairmos, tá? É o valor que faz com que a gente seja atraído pela Terra, ok? Bom, então vamos fazer agora uns exercícios para poder pôr em prática essa equação. Então, olha só, um objeto com massa de 10 kg está em repouso numa superfície plana. Considere a gravidade da Terra 9,8. Então, qual seria a força normal, certo? M vezes G. Então, a normal é a massa do objeto, tá aqui, ó, 10 quilos, 10, vezes o valor da aceleração, que é 9,8. Então, a minha força normal é de 98 newtons, tá? Então, essa é a força normal. Então, se eu tiver um objeto aqui, ó, numa superfície, vamos supor que seja esse bloco de 10 quilos, a força normal, sempre apontando para cima, é igual a 98 newtons. Vamos a mais uma. Calcule a força normal de um objeto de 5 kg que está num plano inclinado de 45 graus. Considere a gravidade 9,8. Então, como seria esse problema? Mesma coisa, a normal é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, só que aqui, ó, eu vou acrescentar o cosseno de 45, tá? Porque é um plano inclinado, tá? Plano inclinado, certo? Seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Então, e aqui estaria o objeto. Então, a força normal para cima, tá? Agora é só substituirmos os dados. Então, nós temos a massa, que é 5, nós temos a aceleração da gravidade, que é 9,8, e o cosseno de 45, se vocês pegarem a calculadora de vocês e lá vocês digitarem cosseno de 45, vai aparecer 0,7. Pronto, agora é só multiplicar todos esses itens, certo? E aí nós encontraremos a força normal, que será 34,3 newtons. Ok? Bom, aí está as referências e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula.